a sua vida à luz da palavra de Deus. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 10. Aqui, Mateus narra a escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes, as instruções para os 12 apóstolos, a respeito das admoestações, a respeito dos estímulos, a respeito das dificuldades e a respeito das recompensas. Capítulo de número 10, verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, disse-lhes o Cristo: deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Deu-lhes autoridade para expelir, expulsar, curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12 apóstolos. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis o rumo dos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel e, à medida que seguirdes, pregai: está próximo o reino dos céus. Pregai: está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade, povoado em que entrades, indagai quem neles é digno. Indagai na cidade que entrares, quem deles é digno. E aí ficai, é digno de vos receber como discípulos do Mestre. Ficai ali até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Venha sobre a casa que entrardes a vossa paz. Se alguém não for e receber, se alguém não vos receber, nem ouvir as palavras do Cristo, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudei o pó dos vossos sapatos, dos vossos
pés. E em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade ou casa que não receber estas minhas palavras, o Cristo, palavras, não receber as palavras do Cristo a respeito das admoestações, dos cuidados. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes. Sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Prudente como a serpente, simples como a pomba. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, açoitarão vocês nas sinagogas. Aonde? Nas sinagogas. Aonde? Escribas, fariseus, vos açoitarão nas sinagogas. Pega essa. Por minha, este minha é o Cristo. Minha causa sereis levados à presença de governadores, reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Minha causa. Se você estiver sendo perseguido fora da minha causa, este minha é o Cristo, o nosso Salvador. E quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Do Pai, o Espírito do Pai que fala em vós. Fica em paz. Ele fala as palavras. Um irmão entregará à morte o outro irmão. O pai ao filho, filhos haverá que levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Tudo isto no contexto de a palavra do Senhor, por minha causa. Este minha é o Cristo. Estas coisas acontecerão por minha causa, por a causa do Cristo. Por causa do Cristo, um irmão entregará outro irmão à morte, o pai ao filho, o filho se levantará contra os seus progenitores, os matarão por causa do Cristo. Sereis odiados de todos por causa do meu. Este meu é o Cristo. Por causa do Cristo sereis odiados. Do Cristo. Entende? Cristo. Sereis odiados. É por causa dele a perseguição, o ódio do maligno. Por causa do Cristo sereis odiados. Por causa do nome dele, aquele, porém, que perseverar. Sempre avante, perseverar até o fim. Só esse será salvo. Que perseverar até o fim. Quando, porém, vos perseguirem uma cidade, foge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Foge para outra cidade, anuncia lá o Cristo. E em verdade vos afirmo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. A respeito dos estímulos, o discípulo não está acima
do seu mestre. Discípulo, no contexto de caráter do Cristo, emana, sente o aroma suave do Espírito que emana o mestre, o seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre, mas tem que ser do Cristo. O Cristo, nem o servo, acima do seu senhor. Basta ao discípulo o ser como o seu mestre e o servo, o como o seu senhor. Se chamaram a Beelzebu, ao dono da casa, ao Cristo, quanto mais vocês, domésticos da fé, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais. Não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado à luz da palavra, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ao que vos digo às escuras, dizei-os em plena luz. É o que vos digo ao ouvido, proclamai-o nos eirados, proclame, está próximo o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, não tema a morte, mas não podem matar a alma. Temeis antes aqueles que podem, tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aquele não se vendem 2 pardais por um laço. Não se vendem 2 pardais de nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça vos são contados, cada um deles. O cuidado que o Pai tem com os seus que perseveram até o fim. Até os seus cabelos são contados de tanto zelo que Deus tem por você. Você que vive à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Não temais, pois vocês valem muito mais do que os pardais. Vocês valem muito mais do que os pardais. Não se vendem 2 pardais por um laço, por um preço inferior. E vocês valem muito mais do que pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mútuo. Te joga por completo que ele vai derramar sobre você a plenitude. Não me nega que eu não te nego, me confessa que eu te confesso. Tudo por tudo. Assim que funciona com o Cristo. Diante do meu Pai. Confessarei vocês diante dele. Mas aquele que me negar diante dos homens, é fácil aparecer onde todo mundo é luz, mas quero ver diante dos homens. Diante dos homens, também eu. Este eu é o Cristo, o Salvador, o justo juiz. Naquele dia negarei, se me negar diante do meu Pai, Senhor, lembra?
Senhor, em teu nome, será? Será? Vive à luz da palavra de Deus? Afasta, sai daqui! Não te conheço. Te negarei diante do meu Pai. Palavra, a luz, a sua vida. Te negarei diante do meu Pai se me negar diante dos homens. Como está sua vida com o Cristo? Lembrando que como está a sua vida com o Cristo, isto ele disse para os seus, aqueles que perseveram até o fim. Para os seus, a respeito dos estímulos, para os seus escolhidos. Escolhidos muitos são chamados, poucos escolhidos. Toma a tua cruz. Toma a tua cruz e rumo às mansões celestiais, pregando: eis que é chegado a vocês o reino de Deus. Pregando isto: o reino de Deus é chegado. Arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer entre vocês mesmos: somos filhos de Abraão. Porque eu vos afirmo que até dessas pedras ele pode fazer filhos a Abraão. A respeito das dificuldades, se isso for o estímulo, imagina as dificuldades. Não penseis que vim trazer paz. Não pense que eu vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. A espada, eu vim trazer a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. As dificuldades para os discípulos do Cristo. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Está lá no profeta Miqueias 7:6. Vem causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, não toma o quê? A cruz, a sua vida, ao esplendor da palavra de Deus. Quem não toma a sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias. Não é de qualquer jeito, é do jeito dele. Quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. É indigno dele se você acha que é de qualquer jeito. Quem acha sua vida, perdê-la. E quem, todavia, perder a sua vida por minha, o Cristo, a sua vida tem que ser para ele. Senão você vai perder. Todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Loucura! Vai chegar lá naquele dia, diante dele, e vai ouvir: vinde bendito de meu Pai. Entra no repouso que está preparado a você. Desde a fundação do mundo, a você que tomou a sua cruz e seguiu. Segue-me. Entra. As recompensas, os estímulos, as dificuldades,
as recompensas, tem que ter recompensa. Este é o estímulo que ele nos deixa, a recompensa. Somos movidos pelo Espírito eterno dele em nós. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o discípulo, recebe o filho. Quem recebe o filho, recebe o pai que enviou ele. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes, meus pequeninos, destes, se ele estava falando dos discípulos, no contexto do capítulo, do ensinamento do Cristo, destes meus pequeninos, ele está olhando para os seus discípulos e diz, destes meus pequeninos, os discípulos dele, quem der um copo de água a um destes meus pequeninos, eles chamam os seus discípulos de pequenino no contexto, por ser este meu discípulo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o galardão de discípulo. A sua vida ao esplendor da palavra de Deus, a sua vida à luz da palavra de Deus. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 10.